Bora aqui então para você entender quais são as referências de posicionamento dos brackets na hora que você vai fazer uma colagem e chegar num resultado mais ou menos como esse que você está vendo aí na tela, ou seja, o aparelho colado. É o seguinte, quando a gente vai fazer a instalação, determinar a posição de cada peça, nós precisamos partir de alguma referência. E qual é a nossa referência? O primeiro bracket ou a primeira peça que nós colarmos. Mateus, como assim? É o seguinte, eu vou só adiantar o esquema aqui só para te ilustrar o seguinte. O alinhamento dos dentes vai acontecer por meio dos fios de Naitai, fios de níquel titânio, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante no curso, da seguinte maneira, o fio vai tentar trazer os dentes para aquele formatinho dele, aquele formatinho pré-contornado. Então, ó, imagina no esquema aqui. Tem um bracket para cá, um para lá, um mais alto, um mais baixo, um mais torto, um mais... enfim. Quando a gente passa um fio ortodôntico Naitai, níquel titânio aqui, que geralmente é o fio que nós usamos para iniciar a fase de alinhamento e nivelamento, esse fio vai tender, ó, acompanha, vê se você consegue enxergar isso mesmo, vê se você consegue enxergar o mesmo que eu aqui. Esse fio vai tender a extruir o 15 um bocado, até ele ficar mais ou menos na altura ali do 16. Vai tender a fazer uma força para extruir um pouco também o 14, menos do que o 15, porque está um pouco mais baixo. Vai tender a intruir um pouco o meu canino. Vai tender a extruir um pouco o meu lateral. Isso por quê? Sempre que você fizer uma colagem, é importante você enxergar isso. Um dente vai sempre movimentar em relação ao outro. Então, se o bracket, o tubo que seja de um, está mais alto que o do lado, o que está mais alto vai tender a descer e o que está mais baixo vai tender a subir. Porque são essas as forças, digamos, em linhas gerais, que vão ir provocando o nivelamento dos dentes. Se a gente olhasse por uma vista oclusal, se eu tivesse um dente mais apinhado, assim, como é muito comum de encontrar em incisivos, um dente vai tender a girar para um lado, outro dente vai tender a girar para o outro. Por quê? Os dentes sempre vão ser conduzidos para aquele formato de arco pré-contornado dos fios de níquel titânio, que é a posição desejável, é a posição de alinhamento. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você passasse a enxergar. A primeira peça que você vai colar vai ser uma referência para todas as outras. Por quê? Imagina que a minha primeira peça é o meu incisivo central. Se eu colei meu incisivo central nessa altura que você está vendo aí, nessa posição, e eu colei o meu lateral nessa mais alto um pouquinho, isso vai provocar uma leve intrusão do meu central e uma leve intrusão do meu lateral. Agora olha aqui, vou só mudar o esquema aqui rapidinho para você ver a diferença. Ó, mudei meu lateral, mudei a posição do meu lateral. Quando eu colo este dente praticamente na mesma altura dos dentes vizinhos, praticamente nada vai acontecer. É quase uma colagem passiva. Ainda está um pouquinho mais para cima do que o canino ali, mas a extrusão que o lateral vai tender a sofrer é muito menor do que aquela extrusão que ele sofreria se tivesse na posição que eu coloquei inicialmente. Vou voltar aqui para você ver. Deixa eu ver se foi. Aí, ó. Então, primeira coisa, entender, segunda coisa, né, na verdade, entender que a altura que você cola um bracket vai intruir ou extruir um dente sempre em relação aos demais. E uma coisa muito importante, os dentes que mais
mas determinam o que vai acontecer, geralmente são caninos e molares, porque são os dentes, digamos assim, entre aspas, mais pesados que o paciente tem na boca. Se eu tenho um canino muito instruído, chances são que, ao invés de esse canino descer, perdão, vamos lá. Se eu tenho um canino muito intruído, chances são que, ao invés de esse canino descer, ele faça com que os dentes ao redor dele intruam, mas ele não desça tanto quanto desejável. E, assim, tem que ficar muito atento para isso, porque você pode acabar provocando problemas na mordida do seu paciente que não existam ainda, tá? Então, por exemplo, olha esse premolar aí agora, esse 15, para a gente raciocinar em cima dele. Se, por acaso, a altura desse premolar está exageradamente para a cervical, é possível que meu molar praticamente não intrua, mas meu premolar comece a ter um contato prematuro. Por quê? O molar vai estar praticamente parado, é um dente mais pesado. E aí o premolar vai tender a ir instruindo até o ponto que vai criar um contato prematuro ali indesejável. Por quê? Porque um premolar não consegue intruir um molar muito. Sempre que você tem um molar ali com mais de 1 milímetro de extrusão em relação aos outros dentes, normalmente o desejável é que você utilize alguma mecânica mais específica para intruir esse dente, porque só no alinhamento e nivelamento pode não ser suficiente. Bom, vamos lá. Respira um pouquinho, sei que está sendo muita informação, mas até aqui o que a gente viu? Que sempre um dente vai alinhar, nivelar de acordo com a altura que você colou o outro. Se eu colei um mais intruído, um mais para cervical e outro mais para incisal, o que está mais para cervical vai tender a extruir, o que está mais para incisal vai tender a intruir. Sendo que caninos e molares são dentes que se seguram um pouco mais no lugar deles e tendem a afetar mais os outros, sendo necessário muitas vezes o uso de alguns recursos para trabalhar mais exclusivamente com esses dentes. Então, traduzindo em miúdos, se eu colei, vamos dar referências para você agora, sobre a altura mesmo. Matheus, qual que é, vamos supor que eu comecei minha colagem pelo meu incisivo central, que é como a maioria das pessoas aprende. Se eu colei meu incisivo central com 5 milímetros de distância da borda incisal, com qual altura eu preciso colar os meus outros dentes para ficar certo? Para que eu tenha um alinhamento o melhor possível e a mordida do meu paciente encaixe. As referências são as seguintes. Se seu incisivo central está com 5, o seu incisivo lateral deve estar com meio milímetro a menos, o seu canino deve estar na mesma altura, os seus premolares devem estar com meio milímetro a menos também, e os seus molares com 1 milímetro a menos. Vou repetir. Se você está vendo a gravação, está vendo essa aula novamente, é só voltar aí no vídeo também que você vai ter essa informação. Eu vou mudar, em vez de falar 5 milímetros, vamos imaginar que eu colei meu incisivo central com X. O X pode ser qualquer número. Então você pode colar mais para incisal, no meio da coroa, mais para cervical, não importa. O X é a altura que você usou para colar o seu central. O seu lateral, você vai colar com X menos 5, o seu canino com X, ou seja, a mesma altura do central, os seus premolares com X menos 5 também, porventura da mesma altura do lateral, e os seus molares com X menos 1. Essas referências são um bom norte aí para você começar a ter parâmetros para fazer uma colagem que vai nivelar os dentes da forma mais adequada possível. Mas até aqui, a gente está falando só de altura. Ainda precisamos avaliar em que lugar nós vamos colocar o bracket em relação ao eixo mesodistal, em relação à mesial e a distal, e também em relação à
a raiz do dente. Ou seja, se a gente vai colocar o bracket retinho, um pouquinho angulado para cá. Olha só, vamos pôr mais dente no esquema aqui para tentar facilitar a vida de vocês. Estamos vendo um canino numa vista aí frontal ou lateral e numa vista incisal. Acompanhe as linhas traçadas. No primeiro dente, que você está vendo por uma vista frontal ou lateral aí, imagina que eu determinei que a minha altura é bem aí nesse meio, nesse cruzamento das duas linhas. Colei o bracket, beleza? Beleza. Agora, o que está de errado nesse bracket que foi colocado aí ilustrativamente? Está errado a posição dele no sentido mesiodistal e a angulação dele. Por quê? Porque os brackets, os tubos, devem ser colados no sentido mesiodistal exatamente no meio da coroa dos dentes. Os brackets foram feitos para serem colados nessa posição, com um pequeno detalhe, uma pequena observação para o seu canino, que tem uma aresta mesial. Tá gastando a anatomia dental agora, hein? Tem uma aresta vestibular mesial maior do que a aresta distal. E aí a gente cola ele no meio da aresta mesial, porque senão seu canino termina um pouquinho girado para mesial. Calma, respira de novo. Vamos acompanhando aqui. Então, ó, referência de colagem no sentido mesiodistal, centro da coroa do dente. Se for o canino, um pouco mais para mesial, devido à anatomia do dente. E em relação à angulação, ó, deixa eu corrigir aqui para ficar bonitinho, ó. Então, meiozinho da coroa do dente. Em relação à angulação, ou seja, eu colo o bracket assim, 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 qual que é meu parâmetro? Você vai visualizar a canaleta central do bracket e essa canaleta deve estar o mais certinha possível com a raiz do seu dente. Então, ó, vê o nosso canino aí. Vou corrigir agora. O bracket está torto, mas agora eu estou alinhando esse bracket de acordo com a raiz do meu dente, de acordo com o longo eixo do dente. Mateus, eu não enxergo a raiz do dente na hora que eu vou colar. Sugestões. 1. Dá uma olhada na panorâmica para ver como é que está a relação da coroa com a raiz do dente. Isso aí ajuda a ter um parâmetro. 2. Na maioria das vezes, a raiz do dente gera um certo volume ali pela parte vestibular. Dá para você apalpar ou te ajudar a ter um norte ali, uma noção de para onde que a raiz desse dente está apontando. 3. Se o dente não tiver uma dilaceração, ou seja, alguma curvatura estranha da raiz, normalmente essa raiz vai estar alinhada com a coroa. E aí aos pouquinhos você vai entendendo, de acordo com o formato de cada dente, onde que é esse centro, onde que é esse longo eixo. E vai ficando mais fácil assim. Então, nossos 3 principais parâmetros para colocar nossos brackets na posição certa. Altura, ou seja, sentido cérvico-incisal, da incisal para cervical. Centro do dente, em relação à face mesial e à face distal. E longo eixo do dente, que é a angulação com a qual você vai colar o bracket ali. Muita atenção principalmente em pré-molares, segundos pré-molares especialmente, porque é muito comum, eu vejo muitos alunos cometendo esse erro no início, de às vezes você tem um pré-molar um pouquinho angulado e aí você acaba colando o bracket dele, aqui ó, um pouquinho angulado, e aí você acaba colando o bracket dele fora do longo eixo do dente. A raiz aqui ó, é meu braço, mas você cola o bracket aqui, esse dente não vai fazer esse movimento. Então tem que estar de acordo com o longo eixo do dente para que o paralelismo de raiz aconteça também. Quando você fizer a instalação do aparelho,
você vai considerar cada um desses critérios, cada um desses parâmetros que foram colocados aqui. E, claro, o aparelho não são só os brackets, também envolve o fio ortodôntico. Como que você escolhe o fio ortodôntico para começar seu tratamento? Verifica qual que é o dente que está mais torto, mais fora do alinhamento e checa qual o fio mais calibroso que você consegue passar ali, que fique bem dentro da canaleta do bracket. Não adianta você querer pôr um fio que não vai fazer uma deflexão ali suficiente para fazer força de alinhamento do dente. Tem que estar passando bem dentro da canaleta, o máximo possível mesmo. Feito isso, o aparelho está instalado. E aí, importante, passe as orientações para o paciente sobre os cuidados com o aparelho ortodôntico, como que ele pode fazer a escovação desse aparelho. Geralmente eu recomendo fazer a escovação com a escova normal, macia e tal, e também com uma escova interdental. Se você puder, mostra um vídeo, tem no YouTube vídeo mostrando como que utiliza a escova interdental, mostra como é que o paciente usa um passa-fio, porque isso no final das contas vai ser benéfico até para você. Se seu paciente mantém uma boa higiene, o tratamento fica mais gostoso de fazer, o paciente não chega com a boca, enfim, precisando de limpeza. Dá para focar na ortodontia. E, importante também, orientar o paciente a evitar totalmente morder, mastigar alimentos muito duros. Ok? Em linhas gerais, esses são os principais 2 cuidados que a gente tem que ter. Não deixe a ponta de fio lá no fundo, na distal do molar, mas é normal que aconteça nos primeiros meses de tratamento, que você está utilizando fios mais leves, que essa ponta acabe aparecendo ao longo do tempo, porque assim, ó, você vai colocar o fio meio torto, do fio de acordo com o desalinhamento inicial dos dentes. Conforme a gente pega o fio torto e alinha, é como se ele crescesse. E é isso que faz aparecer aquela ponta maldita na distal do tubo dos molares que tanto incomoda os pacientes. De repente, já deixa seu paciente avisado que existe essa possibilidade disso acontecer. Existe uma tal de cera ortodôntica, tem que ver bem a marca que você vai orientar seu paciente a utilizar, porque tem algumas que mal grudam no dente, mas existe a tal da cera ortodôntica que parece aquelas massinhas de modelar de criança. Você pode orientar seu paciente a usar, caso alguma ponta, ou mesmo algum bracket, fique machucando muito ali os tecidos moles ao redor do aparelho. E para a gente finalizar, um último cuidado, é interessante orientar também o paciente que, havendo a soltura dos brackets, ele ou ela deve vir ao consultório para fazer a recolagem, porque senão, dependendo do tempo que aquele bracket ficar quebrado, dependendo do momento, a gente vai acabar perdendo tempo de tratamento, porque não vai ter efeito nenhum naquele dente ou naquele grupo de dentes, ok? Qualquer dúvida, deixa aí embaixo e a gente vai discutindo mais sobre isso, tirando dúvidas e complementando essa aula. Valeu!